Bem, pessoal, olá, né? Boa tarde. Agora, no momento que eu estou gravando esse vídeo, são 5h10. Daqui a pouco eu já saio para a aula da saudade da finalização de uma turma e vou entrar já na sala de vocês. Né? Então, vou deixar esse vídeo gravado como forma de revisão, até porque amanhã, depois de amanhã, a gente começa o evento, né, do segundo encontro de auditoria daqui da ESUFRN. E vocês precisam ter um material para tomar base, estudar, fazer algumas revisões, alguns apontamentos para a avaliação que vai vir. Né? Então, lembrando, essa é uma revisão de uma aula do curso de gestão hospitalar, da disciplina de auditoria do quinto eixo. Né? Então, aqui eu vou fazer alguns apontamentos necessários para o pessoal da disciplina de auditoria em saúde. Né? Então, vamos lá. Pessoal, eu estou aqui com o computador na minha frente, né? Então esse aqui, ó, mas eu estou acompanhando pelo meu computador mesmo, tá bom? Então a gente vai conversando um pouco sobre o que a gente viu na aula, certo? Então eu vou fazer um vídeo, não vou fazer muita edição, porque o tempo está curto e eu preciso fazer um vídeo que vocês tenham possibilidade de assistir como se fosse uma revisão do que a gente teve na aula, ok? Qualquer dúvida também fica o e-mail para que vocês possam perguntar, tá bom? Então, eu comecei conversando com vocês sobre, né, as características da auditoria. Né? Estou vendo aqui que eu coloquei algumas reportagens falando sobre a auditoria, né, o que essa auditoria ela faz no país, no Brasil, né, auditoria relacionada à saúde, e aí a gente colocou um pouco do gasto desse PIB, né, a gente viu que é quase meio a meio, quase 50-50 o gasto do PIB na saúde suplementar e na saúde pública. Então isso demonstra que ambas as áreas elas precisam de uma atenção com relação à aplicação correta desses recursos na área da saúde, né? Então isso a gente tem uma quantidade, né, de uma porcentagem significante para ambos os lados. Mas aí quando a gente coloca o PIB, né, quanto que esse PIB é aplicado no nosso país, a gente vê que a quantidade ainda não é uma quantidade muito alta se comparado a alguns países. E aí a gente ficou naquela pergunta, é dinheiro que falta ou também é falta de gestão? Né? E aí a gente ficou discutindo, o PIB realmente tem um valor um pouco baixo, mas também existe a questão da falta de gestão desse recurso, né? E o que é importante a gente trabalhar. E uma das formas de trabalhar a correta aplicação desses recursos, das ferramentas, é trazer a auditoria para dentro da área da saúde. E o que é importante que vocês vejam aí com relação a isso. Aí a gente foi explicar um pouco do que seria essa questão do controle dentro da área da saúde. A gente falou um pouco sobre controle estatal e controle social. E aí é importante que vocês lembrem, né, o que é controle externo e o que é controle interno. A gente vai precisar discutir. Então, quem são as unidades de controle externo? E quem são aquelas unidades de controle interno? E a gente simplificou até no quadro. E no meio dessa exemplificação a gente trouxe a questão da promotoria, o Ministério Público, Tribunal de Contas, que são órgãos que são externos, por exemplo, a uma secretaria estadual, municipal de saúde, mas que eles têm por função, auxiliar nesse controle, dos recursos. Então é como se eles cobrassem dessas instituições como que elas aplicam seu dinheiro. Então isso, até por interesse social mesmo, de saber como que esse controle está sendo gerido. E tem o controle interno, e o controle interno da própria instituição, aquela que detém o seu valor, o orçamento é dela, né? Então ela tem que desenvolver atividades de controle sobre o seu orçamento. E aí a gente trouxe que a auditoria é uma das formas de fazer esse tipo de controle. E depois a gente caracterizou isso como auditoria interna, e auditoria externa. Depende de onde está sendo desenvolvido o trabalho e de onde essa auditoria está vindo. Então, se for dentro da própria unidade, de federação, enfim, a gente vê que isso é um controle interno. Mas se eu tenho uma auditoria que sai da Secretaria Municipal de Saúde, ele vai fazer auditoria em um hospital da rede privada que complementa a rede, então isso a gente tem uma auditoria externa. E aí, tocando já nesse ponto, lembrem-se do que seria complementar a rede e suplementar a rede. E o nome já está colocando, complementar. Quando você complementa alguma coisa é porque aquilo ali deveria ter e não está existindo, a gente precisa complementar. E suplementar, tudo já existe, mas é de livre, iniciativa,
uma outra pessoa oferecer também, de alguma outra forma. Então aí entra as instituições privadas, onde ela pode complementar a rede, desde que siga todo um rito para essa complementação, como ela pode suplementar a rede, ou seja, independente do SUS estar oferecendo ou não, ela pode oferecer. Né? E aí, lembrando que para que essa complementação ocorra, é necessário que toda a rede seja analisada. Se ela não oferece, se ela não tem condições de oferecer, para depois isso passar por um processo licitatório. E esse processo licitatório, o que acontece? A gente vai dar prioridades a determinadas instituições, né? Instituições de fins não lucrativos, para depois a gente ir para as instituições lucrativas, né? Que têm fins lucrativos. Então a Lei 866 ela vai trazer tudo isso, né? Para quando a gente fala de complementar a rede e fazer contratos, licitações e contratos. Então lembre-se, dá uma olhadinha nisso. Então, em que situações a gente tem a licitação, em que situações essa licitação ela pode ser dispensada. Então lembre-se, a situação emergencial ela é dispensada a licitação. E aí quando a gente está falando sobre auditoria, aqui a gente vê que a gente exemplificou situações em que essa emergência ela pode ser criada, a lei ela pode ser burlada, há uma possibilidade de caracterizar uma situação de emergência, provocar uma situação de emergência, para então o processo licitatório ele ser dispensado e possa se contratar sem licitação. E a gente sabe o que acontece com os preços fora de licitação na situação de emergência. Eles são totalmente aquém da realidade se a gente tivesse uma licitação e uma aplicação correta de todo o trâmite. Então lembrem-se disso. E a gente falou também que na esfera privada existe uma forma também de regular, a gente trouxe a ANS, e na esfera privada a ANS, a própria auditoria da parte pública, órgãos de interesses sociais, órgãos de defesa dos consumidores, ajudam também a regular a iniciativa privada, a oferta dessa complementação e dessa suplementação também na área da saúde. Inclusive a gente trouxe alguns dispositivos normativos legais que colocam como a auditoria pública deve se comportar e a ANS com seus dispositivos legais de como o setor privado ele pode se comportar e como a auditoria pode utilizar nessas normatizações da ANS para ajudar a regular, a controlar o seu sistema privado. E isso auxilia também para que os sistemas privados, as operadoras e as unidades prestadoras de serviço, elas possam conseguir controlar e regular seus contratos, sua prestação de serviço a partir das auditorias externas e internas. Bom, lembrem-se desses detalhes. Vai que. E aí a gente discutiu sobre o papel da auditoria, ele não é mais um papel, não deve ser considerado só como um papel de polícia, embora muitas vezes isso aconteça. A gente mostrou a imagenzinha do Calvin lá. E, enfim, a auditoria hoje ela tem um papel de orientação. Então, na verdade, o papel dessa auditoria, ela presta uma assessoria à gestão como forma de colocar à disposição dados importantes para que a gestão possa fazer o seu serviço de forma correta. Isso importa, independente de ser público ou privado. E ela também deve ser vista como instrumento de auxiliar aos serviços a procurarem melhoria. Claro que no início da formação da auditoria a gente conversou e viu que a função dela era muito mais em forma de polícia. Sim, a gente já discute que isso já dentro da auditoria de saúde já ficou para trás, e agora a gente tem tem essa outra característica da auditoria. Tá bom? E a gente caracterizou, eu coloquei algumas coisas para vocês, que a auditoria ele emite uma opinião conclusiva, e falei para vocês, o auditor ele não acha, ele não pode estar achando, o auditor ele tem certeza. Enquanto ele acha alguma coisa, a certeza dele não aparece, ele não pode emitir um relatório de auditoria, ele não pode chegar a uma certeza. Então o auditor ele tem que ter uma opinião conclusiva, uma certeza. E para isso, ele sempre vai utilizar um critério legal, um critério disponível, que oriente como que aquela situação tem que funcionar. Então, se eu digo que alguém tem que andar primeiro o pé direito, depois o pé esquerdo, primeiro o pé direito, depois o pé esquerdo, pé direito e esquerdo, então a auditoria vai pegar a normatização que diz que a pessoa tem que iniciar pelo pé direito, depois esquerdo, direito, depois esquerdo, direito, depois esquerdo. Então,
ela vai trazer esse critério legal. Então ela verifica o quão que a situação que ela está auditando está distante do que é preconizado. Então, gente, voltando, eu estava falando de auditoria, conceituando e, enfim, o telefone tocou, o Roberval chegou, né? Está aqui do lado. Oi, gente. Eu sei que vocês estão com o seu predileto. Tchau. Né? Enfim, a língua é bem grande, o ciúme é grande. Mas vamos lá, gente. Então, lembrando que vocês têm que observar lá na revisão de vocês, né? Eu coloquei um quadrinho que eu acho muito importante, são 5 pontos que abordam e conceituam a auditoria. Inclusive, a gente conversou dentro de sala de aula e a gente fez uma atividade, né, justamente para que todo mundo chegasse a um consenso comum sobre a auditoria. Então, acho importante que vocês vejam. Né? Então, a auditoria é um exame sistemático, independente dos fatos, ele tem a observação, medição, ensaios apropriados da atividade que ele vai desenvolver, verifica a adequação dos requisitos preconizados para aquela situação, determina alguns resultados de acordo com o que foi planejado e ele, né, propicia ao gestor, né, informações necessárias para o controle para a sua função. Tudo certo, Alberval? Certíssimo. Então, a gente comentou sobre a relação do gestor, né, que é importante que esse gestor e o auditor eles tenham uma relação, né, de proximidade, até porque se o gestor bem souber, ele pode utilizar as ações de auditoria como forma de trazer subsídios para a sua gestão. Né? Então, a gente bate muito nessa tecla. O que ficou de importante para a gente também pensar, né, sobre o processo de trabalho de auditoria. Né? Então, como é que esse processo de trabalho de auditoria, como é que ele se dá, o que esse auditor ele precisa ter, né, no seu processo de trabalho? Precisa ter capacidade de analisar, de pesquisar, de observar, relacionar, decidir, aplicar e orientar. Então, lembrem-se de falar do processo de trabalho do auditor dentro dessa perspectiva, tá bom? Então, isso é importante para vocês. E aí, a gente andou mais um pouco, falou da auditoria, como ela se organiza dentro do Sistema Único de Saúde, né? E aí a gente trouxe os componentes, né, do Sistema Nacional de Auditoria, comentando sobre o SNA, como é que esse SNA ele se organiza, o que é que ele é, e a gente comentou que é um sistema descentralizado. Né? Dentro dele tem uma comissão corregedora, a gente explicou o que seria a corregedoria, né? E o que seria essa comissão corregedora. Então lembre-se do que é o SNA, não confundam o SNA com DENASUS. DENASUS é uma parte do SNA, SNA é todo o sistema de auditoria do SUS. DENASUS é o componente federal e a gente tem um componente estadual e um componente municipal. Lembre-se desse detalhe para vocês não caírem em nenhuma pegadinha. Tá bom? Então o SNA, a gente lembra que ele é um sistema típico, singular, diferenciado. Né? Ele é complementar a sistemas de controle interno e externo. Então, lembre-se dessa conceituação. E a gente colocou sobre o que é ação em cada plano, né? Plano federal, plano estadual, plano municipal. E aí, via de regra, o que a gente tem com relação à auditoria nisso? Então, de onde vem o recurso é de onde vai partir a auditoria. Por quê? A pessoa precisa saber onde é que o dinheiro dela está sendo aplicado de forma correta. E aí ela utiliza a auditoria para fazer isso. Né? Então, via de regra é isso, mas a gente tem algumas coisas que vocês podem olhar lá, né? Acho que está nos slides da aula 1, decreto 1651. Né? Então, ele vai trazer essa estruturação de como funciona em cada plano. O que é importante vocês também darem uma olhada. As formas de operacionalização. E aí eu disse a vocês que ela podia ser direta, integrada ou compartilhada. Né? Então, tem uma dica, né? Que é o DIC, que é um acrônimo de direta, integrada e compartilhada. Né? Então, o que é direta? Só um componente do SNA, integrada, 2 componentes do SNA e compartilhada, componentes do SNA mais componentes de outros controles internos e externos. Né? Então, lembre-se de entender o que é uma direta, integrada e compartilhada. E a gente tem os tipos de auditoria, né? A gente falou de conformidade operacional, essas auditorias elas em conjunto formam uma auditoria, né, completa mesmo, porque a gente tem aquela fase de relatório, a gente tem a fase também de in-loco, que é onde a gente precisa ir para verificar como que as coisas estão acontecendo.
Né? A gente tem situações de auditoria regular, ordinária, especial ou extraordinária. E um detalhe com relação a isso, as auditorias elas têm que ser deflagradas, a gente precisa de um processo de deflagração inicial para que essas auditorias aconteçam. Então, é como se a gente tivesse uma auditoria que ela sempre acontece de forma extraordinária. Mas como é que ela se transforma em regular ou ordinária? O que acontece? Depois que essa extraordinária acontece, depois que a auditoria é deflagrada, muitas vezes é necessário que a auditoria ela desempenhe essas funções muito próximas de uma situação de controle. Então, rotineiramente, ela tem suas atividades já programadas até um determinado tempo, um determinado período. E aí a gente tem essas ações que são ordinárias, entram num planejamento específico. E aí a gente conversou sobre o que é prospectiva, recorrente, prospectiva, concorrente e retrospectiva. Prospectiva, concorrente e retrospectiva. Então, ainda falei errado. Prospectiva, concorrente e retrospectiva. Então, eu disse a vocês que até tomassem cuidado se caso caísse na prova, para que vocês pudessem observar a situação. Né? Então, por exemplo, um contrato que terminou agora e você vai analisar as contas daquele contrato, ela é retrospectiva. O contrato terminou agora e vai haver um novo contrato e você vai analisar a produção daquele novo contrato, isso é prospectivo, tá bom? Então, lembrem-se de entender a situação para dizer o que é prospectivo, o que é concorrente e o que é retrospectivo. Né? Então, a gente discutiu isso na primeira aula, então estou seguindo aqui um pouco dos slides, um pouco do que vai haver, né, provavelmente na avaliação. Acho que só esse conteúdo aqui que eu coloquei para vocês já dá praticamente uma avaliação. Mas, né, eu vou passar aqui rapidinho para a próxima aula para falar algumas coisas para vocês. Bem, pessoal, e na segunda aula a gente entrou com a questão dos aspectos legais. Né? Então, o que a gente trouxe dos aspectos legais? A gente trouxe a questão da ética em auditoria, né? A gente falou sobre a Constituição Federal, né? Então, lá já prediz como que um auditor ele deve, né, trabalhar as suas funções. A gente falou sobre o Código de Ética de Servidor Público, né? Então, para o auditor que trabalha no serviço público. E a gente falou do Código de Ética da própria categoria profissional. Todo auditor da saúde, antes de ser auditor da saúde, ele tem uma profissão antes, e esse Código de Ética é importante para as suas ações. E também para aquele profissional da área privada, existe também a questão ética, que todo profissional tem que seguir, além do que normatizações de como ele tem que trabalhar e responsabilidades que está de acordo com o local em que ele trabalha. Né? Gente, só lembrando, essa auditoria ela também pode ser uma auditoria independente. Você pode ser formado em algumas áreas e ter especializações em auditoria, ter formação em auditoria e ser um auditor independente e realizar ações desse tipo. Bem, a gente conversou sobre norteamento e conduta profissional, então a gente trouxe sigilo, imperícia, imprudência, negligência, né, responsabilidade, manuseio de documentos. Gente, Robert Val entrou com um café aqui, ele abriu a porta e serviram lá no canto e fechou bem devagarzinho, para não fazer barulho. Porque eu sou uma pessoa discreta. Então, a gente trouxe sobre integridade, né? Então o que seria essa integridade, né, desse auditor? Né? Como é que ele trabalha com relação a isso? Então, quando ele vai auditar, em que tem que se restringir o trabalho dele? Tá? Ele não pode estar dando espaço para que outras pessoas possam influenciar o seu trabalho, para que fatores estranhos possam influenciar. Né? Ele tem que ser responsável pelas suas ações, ele tem que ter zelo profissional por aquilo que ele faz. Né? E ele tem que entender que aquilo que ele faz ele vai ter impacto diretamente na vida de alguém. Se eu aloco corretamente o meu recurso, se eu faço algo para melhorar a assistência e saúde, seja no público ou no privado, alguém que precisa daquele serviço vai ser beneficiado de forma correta. Então é isso que a gente precisa procurar fazer sempre. Né? E aí a gente trouxe alguns normativos legais, só lembrando para vocês, não vou ler tudo aqui, senão está dando aula novamente, mas em termos de revisão a gente tem Lei 8080/90, né? A gente tem Lei 8689, né, de 93, a gente tem o Decreto 1651 de 95, então são o que é isso? São sequenciais de como essa auditoria foi criada. Então ela foi prevista, foi criada, depois ela foi instituída nas várias esferas de governo do nosso país.
Né? Então é como se fosse uma criação. Esses três normativos eles representam a criação da auditoria. Né? E aí a gente trouxe um normativo, né, da 9656/98, só que ela tem várias alterações, né, mas digamos que ela representa a questão da saúde suplementar e como que a saúde suplementar ela precisa funcionar no nosso país, né, e a representação pela ANS. E é interessante que esses normativos legais vocês saibam pelo menos do que eles se tratam para, né, enfim, quem sabe no da avaliação cai. E aí, pessoal, a gente falou sobre, né, a questão dos fluxos, de formação de fontes de receita, né, formação dos fundos de saúde, então como que esse dinheiro chega, né, então como que os impostos e os tributos são transformados em dinheiro para depois ser transformados em fonte e esse dinheiro vai estar alocado dentro do fundo de saúde. E a gente colocou que esses fundos de saúde, o gestor ele tem que ter um conhecimento muito grande dos seus fundos de saúde, né, porque para isso ele consegue fazer gestão, ele consegue fazer planejamento, ele consegue fazer controle. Né? Então, quando você sabe quanto que você tem, quando você sabe o valor que você tem, é possível você fazer gestão. Né? O ruim é quando você não sabe o que você tem nem como gastar. Né? E aí a gente falou sobre gestão e gerência. Na hora que eu estou gravando esse vídeo, ainda falta a segunda aula, então eu vou adiantando um pouco aqui do vídeo para vocês. A gente falou sobre a necessidade da complementação dos serviços. É possível, sim, né? A gente sabe que é legal e constitucional, porém, como que isso tem que ser feito e como que ele é feito na nossa realidade. Né? E aí a gente entra na discussão. Pode? Pode. A questão é como é feito. E aí a gente sabe a bagunça que a gente tem hoje. Né? As pessoas, elas criam situações em que forçam a necessidade da entrada do setor privado ou de outras pessoas que necessariamente provocam relação entre público e privado, aí o problema está dos dois lados, em que a gente tem a saída do dinheiro do serviço público para o privado. Nesse caso especificamente a gente está falando no caso do SUS. Isso acontece na área privada? É muito difícil. Pode acontecer? Pode, sabe? Pode, gente. Mas infelizmente a gente tem isso mais comum dentro do nosso SUS, pela abertura maior, né? Pelo tamanho, pela grandeza que a gente tem do nosso sistema de saúde. Então a gente sabe que isso é mais comum acontecer no serviço público, infelizmente. Então a gente falou da questão do contrato e aí como que esse contrato ele acontece. Muitas vezes ele acaba sendo algo que é prejudicial nesse caso aqui para o serviço público, porque esse contrato muitas vezes não é bem elaborado, a gente tem cláusulas que são bem abusivas, preços que são excessivos, e isso pode prejudicar muito o quão esse dinheiro é bem utilizado dentro do serviço público. Na parte privada, por que isso não acontece? Porque como o interesse é lucrativo, então ambas as partes elas têm interesse de verificar minúcias do contrato para saber se não estão perdendo dinheiro. O serviço público nem sempre é dessa forma. Né? A gente tem o serviço público muitas vezes nas mãos de quem faz determinados contratos para que esse dinheiro possa escoar do serviço público e ir para a mão de outras pessoas. Né? Então, para que isso aconteça, ou seja, para que esses serviços sejam prestados, eles podem acontecer em forma de convênio e forma de contrato, a partir de um processo de contratualização. Né? Então, o contrato, via de regra, tem uma característica de receber, de ter lucro, né? Geralmente é feito com instituições privadas. E a gente tem os convênios a gente tem uma característica maior de conseguir chegar a uma meta específica. E aí a gente tem uma característica maior dos convênios de ser uma relação entre público, instituições sem fins lucrativos. Porque a intenção nesse caso não é lucrar, não é vender um serviço, e sim chegar a um objetivo comum, uma meta que tenha um impacto positivo na sociedade. Quer dizer que o contrato não tem essa intenção? Tem, mas atrelado a ele tem uma intenção também de lucratividade. E muitas vezes não tem a intenção de ter algo positivo para a sociedade, e sim só de lucratividade. Na verdade, isso acaba tendo outro nome. Então, a gente tem algumas normativas sobre a questão da complementação, e vocês vão dar uma olhadinha aí. O que é um convênio, o que é um contrato,
né? Quais são os normativos legais que regem, que dizem o que é um contrato, né? O que é um processo de contratualização, né? Então é bom vocês darem uma olhada. E sempre lembrando a necessidade de complementar os serviços de saúde. Ele tem que passar pela questão do Conselho de Saúde. O Conselho de Saúde é uma peça importante com relação a isso. Então, às vezes a gente está auditando e criando a necessidade de complementação, mas às vezes, enquanto auditor, a gente precisa se perguntar: e o Conselho de Saúde está ciente disso? E os nossos relatórios eles também devem ser repassados para o Conselho de Saúde. Isso eu estou falando da parte da auditoria do serviço público. Porque nesse quesito ela tem uma complexidade muito maior do que a parte privada. Então, gente, a gente precisa estar atento a isso. E lembrando que todo serviço privado, ou sem fins lucrativos, com fins lucrativos, eles têm que se submeter às auditorias. Se eles estão complementando a rede, ele tem que ser submetido às auditorias da rede pública. Eles não podem ser isentos disso. E aí eu trago para vocês, vocês vão dar uma olhadinha aí, da necessidade de como acontece a complementação da rede, e qual o trâmite adequado para que isso aconteça, que na maioria das vezes, infelizmente, a gente não consegue seguir. E a gente tem outras formas de prestação de serviço, do caso do privado com o serviço público. A gente tem os contratos, que eu já falei para vocês. A gente tem situações de reconhecimento de dívida, que é quando um contrato se encerra, mas o prestador continua fazendo o mesmo serviço do contrato, e aí o gestor precisa reconhecer aquela dívida, só que para reconhecer essa dívida, essas atividades sem cobertura contratual, elas precisam ser muito bem analisadas. Se realmente for do interesse público, for uma fila que se formou, não estava previsto, então isso pode acontecer. Mas a gente sabe que existem algumas especificidades para isso. E as famosas demandas judiciais, que hoje oneram demais o nosso serviço público. Então, o que é uma demanda judicial? Como que ela acontece? Por que ela acontece? Então, são coisas que é interessante a gente estar lembrando. Tá bom? Então, se a gente vai observar um contrato, então a gente precisa saber: o contrato ele é legal? Tem a legalidade? Se observar que ele é legal, ok. Qual o objetivo o objeto contratual? Ele está fazendo, o serviço está sendo ofertado de acordo com o objeto contratual? Os contratos eles têm tempo para acontecer? São renovados? Foram aditivados? O que mais que a gente tem? Se está fora da cobertura contratual as atividades, como é que a gente faz para reconhecer a legalidade disso? Existe um acompanhamento por um fiscal de contrato? Então são coisas que a gente precisa observar quando a gente está falando de contratos. Ok? Então, lembrando também com relação à aquisição de materiais e serviços, a questão da legislação 866, a dispensa dessa licitação. Quando a gente está auditando um processo relacionado a isso, a gente tem que observar se existe lá o documento que fala da dispensa de licitação e da medida emergencial que gerou aquilo ali. Então, a auditoria precisa estar atenta a isso. E quando é que é dispensável? Então, situações emergenciais. Como é que a gente analisa essa situação emergencial? A gente vai entender todo o processo. E eu expliquei para vocês no primeiro dia de aula que a gente estava falando sobre contratos, que essas situações emergenciais podem ser criadas. Elas devem ser analisadas pela auditoria para que a gente possa verificar se existe algum modus operandi que esteja gerando esse tipo de situação. Pessoal, isso é uma análise geral do que a gente trabalhou e do que pode cair dentro da prova. Tá grande? Que eu coloquei aqui? Tá. Tem muita coisa? Tem. Mas se vocês assistirem esse vídeo e for olhando ponto a ponto do que eu for falando, dentro dos slides que vocês têm e do material que eu coloquei, pontuando isso, se assistiram às aulas, vocês é bem tranquila, vocês vão ver que a prova vai ser bem amistosa. Pessoal, então é isso a revisão, Eu espero que dê tudo certo, que vocês possam fazer uma boa avaliação. Valeu!